Por que dizer não ao inventário? Por que é importante fazer o planejamento patrimonial da família? Porque o inventário só é feito após o falecimento. Então é um ato doloroso e caro. E mais ainda, o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, ele dilapida o patrimônio de uma família. Dilapida o patrimônio entre 20% a 40% do que foi deixado. É um enorme prejuízo para uma família. Aí você pode falar, mas como assim? É que na realidade isto não é divulgado para as pessoas. Só quem já sofreu o peso do inventário dentro da família sabe o custo que é, sabe a dor que tem. Por exemplo, se a pessoa só tem um imóvel, por exemplo, ele vai ter que deixar, ele vai perder quase a metade do imóvel, que é de 20% a 40%, em alguns casos chega a 50%. Por quê? Geralmente, se ele não tem dinheiro para pagar o inventário, que é caríssimo, o que acontece? Ele vai vender o patrimônio. E se ele não vender o imóvel, deixar o inventário parado, não tem problema. Mas vai chegar uma hora que vai perder os bens. Porque tem o imposto causa-mortes, que é o ITCMD, né? Tem umas despesas processuais violentas sobre o inventário. Muitas vezes pode aparecer credores, N fatores. Por isso que eu afirmo que o inventário dilapida o patrimônio de uma família e o pior, rebaixa os filhos de classe social. Isto é doloroso. Acredito que você não quer isto para você nem para a sua família, porque isto corrói o patrimônio, o trabalho que a pessoa teve para construir o patrimônio para deixar para os filhos. Agora eu venho te falar, por que fazer o planejamento patrimonial da família? Primeiro, porque o planejamento patrimonial da família, através da holding familiar, ela, em primeiro lugar, protege os bens de possíveis revés da vida, seja ele judicial ou financeiro, entre outros. Segundo, que não precisa vender nenhum bem para pagar o inventário. E por que não precisa vender? Porque não precisa fazer inventário. A partir do momento que você tem um planejamento patrimonial da família, através da holding familiar, através da sua célula cofre, amanhã depois, se vier a faltar, os filhos continuam administrando os bens. Não precisa gastar dinheiro com nada. Não precisa ter briga entre família, não precisa de juiz, não precisa de advogado, não precisa de nada. E o melhor de tudo, os filhos continuam com os bens e os filhos continuam na mesma classe social, com a tendência do quê? De ascensão, de crescimento, de enriquecimento. Por isso que muitas pessoas falam que o rico fica mais rico, porque se ele tem um planejamento patrimonial através da holding familiar, a família, a tendência dela é ficar cada vez melhor de vida. E como fazer isso? Também não tem segredo. Primeiro, isto é feito com os pais vivos, é feito em vida, isso que é importante, enquanto o inventário é feito com morte. Aí os pais constituem a célula cofre através da holding familiar para proteger os bens para ele e para a família. Geralmente chega a ser até 90% mais barato do que o inventário ou do que uma doação de usufruto. E mais ainda, cabe no bolso da família. Isso que é importante, que a família vai administrar da melhor forma possível. Aí você pode falar, mas como inicia isto? Eu tenho alguns vídeos aqui que você pode dar uma olhada, ou você pode entrar no meu site, que é www.anizioribeiro.com.br. Aí você pode perguntar, e como inicia isso? Que eu nunca vi falar. E realmente, grande maioria das pessoas não conhecem. Quem conhece isso são os bilionários, magnatas, grandes políticos, né? Presidenciáveis. É só iniciar através da seção de viabilidade. Entra lá no meu site, dê uma olhada, sem compromisso nenhum. Importante você ficar a par disso e mostrar para as famílias, para os amigos, que existe uma forma de evitar prejuízo patrimonial da família. Existe uma forma de evitar que os filhos sejam reduzidos de classe social. Se você gostou, por favor, dê um like, se inscreva no meu canal e, se puder, encaminhe aos amigos. Um grande abraço.